Eu converso agora com Cláudia Badini, diretora do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. Cláudia, nós vimos na reportagem, são 7.000 pessoas cadastradas do início do ano para cá. Mas o universo é muito maior. Chega, me parece, a 70.000 pessoas. É a estimativa que se tem, não é isso? É a estimativa. Esse valor que eu tinha falado antes de 31.000 não estava considerando algumas grandes cidades como Belo Horizonte, São Paulo, que tinham levantamentos próprios. Mas hoje a gente calcula por volta de 70.000 moradores de rua. E como chegar a todas essas 70.000 pessoas? Qual é a estratégia de vocês? Olha, nós estamos trabalhando muito fortemente, né, com a área da assistência social nos municípios, também nos estados que coordenam ações, para tentar trazer essas pessoas, né, entender o seu problema, criar vínculos, criar confiança, né, para que nós possamos cadastrá-las no Cadastro Único para programas sociais. Não é um trabalho isolado do governo federal, é em parceria com os estados e municípios, então. Muito coordenado, né? O governo federal faz uma parceria com os governos estaduais e os municípios. Nós estamos trabalhando juntos nisso. E como é que se desenvolve esse trabalho? Bom, o Cadastro Único, ele é um cadastro para a população de baixa renda em geral. É o cadastro que é conhecido por dar acesso ao programa Bolsa Família, mas ele dá acesso a inúmeros outros programas, tarifa social de energia elétrica, telefone popular. Então, esse é um cadastro amplo que tem um suplemento específico para a gente fazer o cadastramento da pessoa em situação de rua. Porque ela não tem moradia, então ela não tem como descrever o domicílio dela, por exemplo. Ela mora normalmente na rua, em bancos de praça. Então, a ideia é colocar essa pessoa no Cadastro Único inicialmente. Quer dizer, vocês têm que sair às ruas para encontrar essas Exatamente. pessoas. Não dá para ficar esperando. Não dá. A ideia é o que a gente está trabalhando no sentido de uma busca ativa, né, do governo, poder público ir então atrás dessas pessoas que até hoje nós não conseguimos cadastrar, porque são as pessoas mais difíceis de serem localizadas, são as invisíveis na sociedade, né? Então, esse processo de busca ativa, nós vamos atrás, buscamos essas pessoas e famílias, em alguns casos, e inserimos no Cadastro Único. Uma vez inseridas no cadastro, qual é o passo seguinte? O Cadastro Único, ele dá visibilidade para essa população. Dentro do Cadastro Único, nós conseguimos ter inúmeras informações, né? Então, você tem uma caracterização, você tem a idade, as principais características que proporcionam, então, que os governos formulem, façam um planejamento de políticas mais específicas voltadas para essa população. Então, a gente vê a necessidade, né, em cada território, às vezes a necessidade não é a mesma num estado e em outro, e então são feitas políticas, vamos dizer, na medida para essa população. Por exemplo, curso de formação profissional. Exatamente. O que mais? Na verdade, você tem que ver que são pessoas que têm ainda a necessidade de outras questões mais básicas, né? Às vezes até o acesso à saúde ainda é difícil, existe muito preconceito, são pessoas que são vítimas de violência. Então, na verdade, você precisa ainda... Moradia é um dos bens, talvez, em primeira necessidade, aí, criar lugares para que essas pessoas possam estar vivendo, né? E depois você vai criando melhores condições de vida. Com melhores condições de vida, essas pessoas podem até passar a ter uma inserção melhor no mercado de trabalho. Elas trabalham hoje, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, é uma pequena parcela apenas que são o que nós chamamos de mendigos, né? Pedintes, a maior parte trabalha. Mas em trabalhos informais. Claro, e uma inserção muito precária, né? São flanelinhas, catadores de material reciclável. E essas pessoas precisam ser empurradas para conseguirem Exatamente. postos melhores. E para isso precisam ter também... Estimuladas. Estimuladas, precisam ter uma qualificação, precisam aumentar seu nível de escolaridade, né? É um baixo nível de escolaridade dessas famílias. Em quanto tempo o governo se arrisca a dizer que cumpre a meta de atingir as 70.000 pessoas? Olha, na verdade, nós temos uma meta de erradicar a miséria, né? Então, até 2014, nós temos que fazer isso e acredito que com os estados e municípios a gente consegue fazer. Muito obrigado, Cláudia. Boa noite. Boa noite.